Meu nome é Juliano Costa. Tenho 28 anos. No exato dia em que me formei em uma das faculdades de medicina mais prestigiadas do país, eu estava sentado em um estádio imenso, cercado por mais de 10.000 famílias, vibrando, segurando uma mensagem de texto da minha mãe que fez meu sangue gelar. Eu olhava para aquele mar infinito, de pais orgulhosos, buquês de flores cartazes feitos à mão, pessoas chorando, rindo, comemorando. Depois olhei para a primeira fila, para os 4 assentos VIP, reservados para minha família. Eles estavam completamente vazios. Meus pais, Ricardo e Elaine Costa, tinham decidido não vir. Não por causa de uma emergência, não por um voo atrasado. Eles escolheram não vir. Em vez disso, voaram para as Bahamas com minha irmã mais nova, Vanessa, para comemorar o fato de ela ter atingido 10.000 seguidores em sua página de estilo de vida nas redes sociais. Enquanto eu estava ali, sufocando em minha pesada beca de doutorado, tentando me controlar enquanto estranhos comemoravam ao meu redor, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe enviada pelo Wi-Fi caro do cruzeiro. Aproveite sua cerimônia, Juliano. Estamos na beira da piscina, tomando coquetéis. Não faça um drama por não estarmos aí. Afinal, você ainda não é um médico de verdade. Ainda tem a residência. Eu encarei a tela, lendo aquilo repetidamente. Parte de mim queria chorar. Parte de mim queria desaparecer. Mas principalmente senti algo familiar, aquela aceitação silenciosa e dormente. Porque durante 28 anos eu vinha engolindo momentos como este, dando desculpas, minimizando-os, fingindo que não doíam. Achei que faria a mesma coisa hoje. Assistiria à cerimônia. Sorriria educadamente, fingiria que estava tudo bem. Achei que minha família, mais uma vez, sairia impune por me tornar invisível. Mas então a palestrante principal subiu ao palco, a doutora Evelyn Carter, uma cirurgiã pediátrica de renome mundial, brilhante, respeitada e conhecida por ter tolerância zero para bobagens. Ela caminhou até o pódio, olhou para a multidão imensa e depois diretamente para as câmeras de transmissão que exibiam a cerimônia ao vivo. Lentamente, ela fechou seu discurso preparado, aproximou-se do microfone e disse algo que fez meu mundo inteiro parar. Ela pronunciou os nomes completos dos meus pais em voz alta, em uma transmissão ao vivo. Em questão de segundos, meu telefone começou a vibrar incontrolavelmente. Chamadas, mensagens, notificações inundando a tela. Algo acabara de acontecer. Algo grande. E o que quer que a doutora Carter tivesse dito estava prestes a destruir tudo o que meus pais passaram a vida construindo. Deixe-me levá-los de volta ao meu crescimento em um dos subúrbios mais ricos e impecáveis de São Paulo. Minha família vivia por um sistema que nunca era dito em voz alta, mas que controlava tudo. Era um placar silencioso. Meu pai, Ricardo Costa, era um estrategista corporativo de alto nível que tratava nossa família como um de seus portfólios de investimento. Tempo, atenção e afeto não eram dados livremente. Eram alocados com base no retorno. Minha mãe, Elaine, era tão calculista à sua maneira. O mundo dela girava em torno de status social, eventos privados e a hierarquia implacável de seu círculo no clube de campo. Para ela, as aparências eram tudo. E naquele mundo, apenas uma pessoa realmente importava: minha irmã mais nova, Vanessa. Vanessa era exatamente o que meus pais queriam apresentar ao mundo. Ela tinha cabelos loiros impecáveis, uma personalidade encantadora sem esforço e uma presença magnética que atraía a atenção por onde passava. Sabia rir nos momentos certos, posar para as fotos certas e dizer exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Ela não era particularmente dedicada. Evitava qualquer coisa que exigisse disciplina real. Mas nada disso importava em nossa casa, porque ela era visível e a visibilidade era tudo. Cada pequena coisa que Vanessa fazia era tratada como uma grande conquista. Cada elogio que recebia era amplificado. Cada sucesso menor era celebrado como se fosse um marco histórico.
Eu, por outro lado, existia em algum lugar ao fundo quieto, focado, acadêmico, invisível. Eu me mantinha fora dos jogos sociais deles. Não tinha interesse em impressionar estranhos ou subir em círculos que não me pareciam reais. E por isso, tornei-me irrelevante. Deixe-me dar um exemplo que explica tudo. Quando eu tinha 16 anos e Vanessa 14, ela participou de um show de talentos da escola. Ela apresentou uma rotina pop coreografada. O canto estava um pouco desafinado. O tempo não era perfeito, mas ela ficou em terceiro lugar. Terceiro. Quando anunciaram o nome dela, meu pai deu um pulo no meio do auditório como se ela tivesse acabado de ganhar uma Copa do Mundo. Ele batia palmas, gritava completamente dominado pelo orgulho. Na noite seguinte, ele alugou o salão dos fundos de um dos restaurantes italianos mais caros da cidade. Havia pelo menos 25 convidados, família, amigos, parceiros de negócios, pessoas do círculo social da minha mãe. Um bolo gigante personalizado estava no centro da sala com o rosto de Vanessa impresso no glacê. Meu pai fez um longo discurso sobre o talento nato dela e como ela estava destinada a algo extraordinário. Todos aplaudiram, todos a admiraram. E eu me sentei na ponta da mesa comendo minha massa em silêncio. Nenhuma única pessoa me fez uma pergunta. Nenhuma. 2 anos depois foi a minha vez. Eu tinha passado cada momento acordado, enterrado em livros, levando-me além da exaustão, porque sabia de uma coisa com absoluta certeza: a educação era minha única saída. Eu me formei como o primeiro da minha turma orador, com notas perfeitas, e uma bolsa integral para uma das universidades mais competitivas do país. Pela primeira vez, não havia ambiguidade nem espaço para minimizar, nem como fingir que não era significativo. Durante a cerimônia de formatura, parei no pódio diante de quase 2.000 pessoas. Minhas mãos estavam firmes, minha voz clara. Falei sobre resiliência, sobre disciplina, sobre construir um futuro quando ninguém ainda acredita em você. A multidão aplaudiu. Algumas pessoas até se levantaram por um breve momento. Eu me permiti acreditar que talvez aquilo fosse o suficiente, que talvez desta vez meus pais finalmente me vissem. Quando a cerimônia terminou, caminhei pelo campo segurando meu diploma com força. Varri a multidão até encontrá-los perto das arquibancadas. Meu pai estava olhando para o celular, rolando e-mails, como se estivesse esperando o início de uma reunião. Minha mãe estava ajustando os óculos escuros, mal prestando atenção a qualquer coisa ao redor. Caminhei em direção a eles, meu coração batendo mais forte a cada passo. Este era o momento. Tinha que ser o momento. Mas quando cheguei até eles, minha mãe não sorriu. Ela não me abraçou. Ela nem disse parabéns. Ela soltou um pequeno suspiro irritado e disse: Juliano, seu discurso foi longo demais. Você usou tantas palavras complicadas. Honestamente, fez as pessoas perderem o interesse. Da próxima vez, tente ser um pouco mais envolvente como sua irmã. Eu apenas fiquei ali parado. Vanessa, que mal havia passado nas matérias do segundo ano, me deu um sorriso pequeno e divertido. Ela deu um tapinha no meu ombro como se eu fosse uma criança que tivesse tentado o seu melhor, mas não tivesse entendido o ponto. Não houve comemoração, nem jantar, nem reconhecimento. Dirigimos para casa em silêncio. Naquela noite, fiquei sozinho na cozinha comendo sobras frias direto da geladeira, enquanto o som das risadas da televisão ecoava na sala de estar. Ninguém chamou meu nome. Ninguém perguntou como eu me sentia. Ninguém se importava. Subi as escadas, fechei a porta do meu quarto e fiquei sentado no escuro por um longo tempo. Aquela foi a noite em que algo dentro de mim finalmente mudou. Entendi, com absoluta clareza, que não importava o quanto eu me minimizasse, nunca ganharia a aprovação deles. Então parei de tentar. Em vez disso, tomei uma decisão. Se eles se recusassem a me ver, eu me tornaria impossível de ignorar. Eu miraria tão alto que eles não conseguiriam desviar o olhar, por mais que quisessem. Aquele foi o momento em que escolhi meu caminho, eu seria cirurgião pediátrico.
A partir daquele instante, parei de buscar encorajamento. Substituí-o por disciplina. Joguei-me nos estudos pré-médicos com um nível de intensidade que beirava a obsessão. Enquanto outros estudantes equilibravam as aulas com vida social, eu eliminei tudo o que não me levava adiante. Fui voluntário em um hospital infantil, passando longas horas observando os médicos trabalharem, memorizando cada detalhe, cada decisão, cada momento de cuidado. Entrei em laboratórios de pesquisa exigentes que me levaram ao limite. Meus fins de semana desapareciam em pilhas de livros de química orgânica tão densos que pareciam impossíveis de conquistar. Eu não diminuí o ritmo, não olhei para trás. Enquanto eu passava noites em claro na biblioteca, sobrevivendo à base de cafeína e determinação, Vanessa tomou uma decisão bem diferente. Ela abandonou a faculdade depois de um semestre. Disse que a educação tradicional limitava sua criatividade e anunciou que se tornaria uma influenciadora de estilo de vida online. Meus pais não a questionaram. Eles não a desafiaram. Eles investiram nela. Compraram câmeras caras, equipamentos de iluminação profissionais e guarda-roupas inteiros de roupas de grife. Pagaram por tudo: seu apartamento, seu carro, sua vida diária, tudo para que ela pudesse tirar fotos cuidadosamente selecionadas de si mesma, tomando café gelado em cafeterias estéticas. Enquanto isso, eu trabalhava em turnos longos e exaustivos, em uma cafeteria do campus apenas para pagar as taxas básicas de laboratório. Mas eu dizia a mim mesmo que valeria a pena, porque eu tinha um objetivo. Entrar em uma faculdade de medicina de elite não era apenas sobre o meu futuro. Era a prova inegável de que eu tinha valor, de que eu importava. Eu acreditava que era a única conquista que eles não seriam capazes de descartar. Então aguentei tudo o que foi necessário para chegar lá ao vestibular de medicina. As entrevistas intermináveis, a pressão constante. E então, em uma tarde chuvosa de terça-feira, no início da primavera, tudo mudou. Eu estava sentado sozinho em meu minúsculo apartamento quando a notificação de e-mail apareceu. Eu a abri e lá estava uma carta de aceitação oficial de um dos 5 melhores programas de medicina do país. Por um segundo não consegui respirar. Então caí de joelhos no chão e chorei. Não lágrimas silenciosas, não lágrimas controladas, mas lágrimas reais e avassaladoras de alívio. Cada noite sem dormir, cada sacrifício, cada momento de dúvida. Tudo tinha levado a isso. Imprimi a carta em papel grosso e limpo como se fosse algo sagrado. Saí e comprei uma garrafa de vinho com os últimos R$ 100 que tinha e dirigi direto para a casa dos meus pais para o jantar de domingo. Entrei pela porta da frente e senti o cheiro familiar da comida da minha mãe pela primeira vez em anos. Permiti-me sentir algo perigoso: esperança. Eu realmente acreditava que aquele seria o momento em que tudo mudaria, que eles finalmente me veriam, que finalmente reconheceriam o que eu me tornara. Esperei até que estivéssemos todos sentados à longa mesa de jantar de mogno. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu deslizava a carta de aceitação pela superfície polida em direção ao meu pai. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Eu estava esperando que ele sorrisse, que se levantasse, que dissesse que estava orgulhoso. Em vez disso, o momento que se seguiu quase destruiria tudo o que eu tinha acabado de lutar tanto para construir. A sala parecia pesada. O cheiro de carne assada e vinho preenchia o ar. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, cortando a comida com a mesma precisão fria que usava em seus negócios. Minha mãe falava casualmente sobre alguém do clube de campo que tinha usado a roupa errada em um evento beneficente. E eu fiquei ali esperando. Vanessa mal levantou os olhos do celular o tempo todo. Seus dedos moviam-se rapidamente pela tela, digitando, rolando, parando apenas para suspirar dramaticamente, como se estivesse lidando com algo incrivelmente importante. Quando os pratos foram finalmente retirados, estendi a mão para minha bolsa e tirei a pasta. Era limpa, cor de creme perfeita.
Dentro estava tudo minha carta de aceitação, meu futuro, os documentos de auxílio financeiro que estavam entre mim e tudo pelo que eu havia trabalhado. Respirei fundo para firmar minhas mãos e deslizei a pasta pela mesa até que parasse ao lado da taça de vinho do meu pai. A faculdade de medicina não era apenas difícil de entrar. Era quase impossivelmente cara mesmo com o apoio acadêmico pelo qual eu havia lutado. Os custos restantes eram esmagadores. Mensalidades, moradia, livros, taxas. Tudo somava um valor que eu não conseguia alcançar sozinho. Eu tinha 22 anos. Tinha passado toda a minha vida adulta estudando e trabalhando em empregos mal remunerados apenas para sobreviver. Eu não tinha o histórico de crédito necessário para garantir aqueles empréstimos por conta própria. Eu precisava de um fiador. Era só isso. Eu não estava pedindo que pagassem nada. Não estava pedindo dinheiro. Estava pedindo acesso a uma assinatura à menor forma de apoio que me permitiria seguir em frente legalmente. Meu pai olhou para a pasta. Ele não a abriu. Não a tocou. Apenas encarou o logotipo em relevo na capa como se fosse algo distante e sem importância. Então pegou o guardanapo, limpou a boca lentamente e olhou para mim. Sua expressão era fria, medida. "O que exatamente é isso, Juliano?" Ele perguntou. "É minha carta de aceitação", eu disse, incapaz de esconder o sorriso que surgia em meu rosto. "Passei em um dos melhores programas de medicina do país. Vou me especializar em cirurgia pediátrica." Apontei levemente para a minha pasta. Os documentos atrás dela são para os financiamentos estudantis. Só preciso que você assine como fiador para que eu possa garantir os fundos antes do início do semestre. O silêncio encheu a sala. Eu esperei. Esperei por surpresa, por orgulho, por algo qualquer coisa. Mas em vez disso, meu pai estendeu um dedo e empurrou a pasta de volta para mim. Ele nunca sequer a abriu. Ela deslizou pela mesa e parou bem na minha frente. "Não podemos assumir esse tipo de responsabilidade financeira, Giuliano", disse ele calmamente, como se estivesse revisando uma proposta fracassada. "Sua mãe e eu analisamos nossas finanças com cuidado. Isso é um risco muito grande para nós agora." Por um momento, achei que tivesse entendido errado. "Você precisará adiar sua matrícula", ele continuou, "ou considerar um plano de carreira mais acessível." Minha mente ficou em branco. "Risco", repeti minha voz falhando levemente. "Pai, isso não é um risco. Vou ser médico. Eu mesmo pagarei cada centavo desses empréstimos. Só preciso da sua assinatura para começar." Inclinei-me para a frente, minhas mãos apertando a mesa. "Se eu não conseguir esse financiamento, perco minha vaga. Perco tudo pelo que trabalhei." Minha mãe soltou um longo e irritado suspiro e girou lentamente o vinho em sua taça. "Baixe o tom de voz, Juliano", disse ela rispidamente. "Você está sendo incrivelmente egoísta agora. Só pensa em si mesmo e em seus planinhos acadêmicos caros." Naquele momento, eu estava seriamente pensando em me levantar daquela mesa e cortá-los completamente ali mesmo. "Você precisa entender que esta família tem outras prioridades agora", ela continuou. Encarei minha mãe certo de que tinha ouvido mal. "Outras prioridades", repeti devagar. "O que poderia ser mais importante do que seu filho entrar em uma das melhores faculdades de medicina do país?" Foi quando Vanessa finalmente levantou os olhos do celular. Ela sorriu para mim. Não gentilmente, não com orgulho, mas com condescendência. "Bem, já que você perguntou", disse ela levemente, jogando o cabelo por cima do ombro. "Vou lançar minha marca de bem-estar e estilo de vida no mês que vem. Vai ser enorme. Vou vender itens de decoração curados, suplementos, tudo para o meu público. Mamãe e papai estão me apoiando como investidores principais." Meu pai impertigou-se ligeiramente, claramente satisfeito. "Isso mesmo", acrescentou ele. "Reestruturamos alguns de nossos ativos para fornecer a Vanessa os R$ 250.000 de capital que ela precisa para o lançamento adequado. Construir um negócio exige um investimento inicial sério, Giuliano.
Estamos posicionando-a para o sucesso a longo prazo. Minha mãe assentiu completamente satisfeita com a explicação. Portanto, nosso crédito e finanças estão totalmente comprometidos agora, disse ela. Não podemos assumir mais nada. Por um segundo, não consegui me mexer. O ar na sala parecia rarefeito. Eles estavam sentados ali, tão calmamente, tão confiantes, como se o que estivessem dizendo fizesse todo o sentido. Estavam dispostos a entregar 250 mil reais em dinheiro para Vanessa, para um negócio que nem existia. Mas se recusavam a assinar um papel que me permitiria ser médico. Estavam financiando a ilusão dela enquanto chamavam meu futuro de risco. E naquele momento, finalmente entendi, nunca foi sobre dinheiro. Era sobre controle. Sobre garantir que eu nunca me tornasse algo que eles não pudessem ignorar. Não aumentei a voz. Não discuti. Não chorei. Simplesmente estendi a mão, peguei a pasta e a coloquei de volta na bolsa. Eu entendo, disse baixinho. Minha voz nem parecia a minha. Entendo exatamente onde eu fico nesta família. Ninguém me impediu quando me levantei. Ninguém chamou meu nome. Saí daquela casa e não olhei para trás. E pela primeira vez na minha vida, soube a verdade. Eu estava completamente sozinho. Sem apoio, sem rede de segurança, sem família. Se eu quisesse essa vida, teria que lutar por cada centímetro dela sozinho. Na manhã seguinte, fui direto ao departamento de auxílio financeiro e fiz o que milhares de estudantes desesperados são forçados a fazer todos os anos. Assinei empréstimos privados com juros altíssimos que não exigiam fiador. As taxas eram brutais. Cada assinatura naqueles documentos parecia que eu estava entregando fatias do meu futuro aos bancos. Mas não hesitei. Eu não tinha o luxo da hesitação. Eu precisava daquela vaga. Precisava daquele futuro. Os empréstimos cobriam as mensalidades. Nada mais. Nada de aluguel, livros, equipamentos ou comida. Então encontrei outra maneira de sobreviver. Consegui um emprego como socorrista. Socorrista noturno em uma ambulância. E pelos 2 anos seguintes, minha vida tornou-se um teste de resistência que eu não tinha certeza se um ser humano deveria passar. Enquanto meus colegas passavam os fins de semana viajando, relaxando ou estudando em apartamentos caros pagos pelas famílias, eu vivia em um estado constante de exaustão que nunca ia embora. Meu alarme tocava às 6 da manhã. Eu assistia a palestras, laboratórios e simulações clínicas até o final da tarde, forçando meu cérebro a absorver informações, mesmo quando parecia estar desligando. Então corria de volta para o meu minúsculo apartamento, desabava por 3 horas de sono e acordava no escuro. Às 20h30 eu estava vestindo meu uniforme de socorrista, amarrando as botas pesadas e entrando em um mundo completamente diferente. Das 21 horas às 5 horas da manhã, eu trabalhava na ambulância. Vi de tudo: acidentes de carro que retorciam o metal em formas irreconhecíveis, ferimentos violentos, pessoas em seus piores estados, os mais frágeis, os mais desesperados. Minhas roupas carregavam o cheiro de antisséptico, suor e café velho. Durante os raros momentos em que o rádio silenciava, eu sentava na parte de trás daquela ambulância gelada, sob luzes trêmulas, folheando cartões de estudo com as mãos trêmulas. Química orgânica, anatomia, farmacologia. Sobrevivi à base de café de máquina e pura adrenalina. Perdi peso. Olheiras profundas instalaram-se permanentemente sob meus olhos. Parei de existir fora do trabalho e da faculdade. Não tinha tempo para fazer amigos. Não tinha dinheiro para acompanhar ninguém, mesmo se tivesse. Tornei-me algo intermediário, não totalmente um estudante. Não totalmente uma pessoa, apenas algo movendo-se para frente porque precisava. Houve noites em que fiquei sob a água quente do chuveiro, após um turno deixando-a correr sobre mim enquanto tentava permanecer de pé. Às vezes eu chorava. Não alto, não dramaticamente, apenas baixinho, porque estava cansado demais para fazer qualquer outra coisa.
E toda vez que o pensamento de desistir passava pela minha mente, de ligar para o meu pai, de admitir que não conseguia fazer isso sozinho, eu lembrava do rosto dele, calmo, desdenhoso. Certo. Lembrava da Vanessa sorrindo ao falar de sua boutique e aquela raiva me mantinha seguindo. Mais um dia, mais um turno, mais um exame, até que finalmente meu corpo atingiu o limite. Era o inverno do meu segundo ano, 4 da manhã. Tínhamos acabado de deixar um paciente com trauma crítico no maior hospital universitário da região. Meu uniforme estava encharcado de suor. Minhas mãos ainda tremiam pela queda de adrenalina. E em menos de 4 horas, eu tinha uma prova importante de farmacologia. Eu mal conseguia enxergar direito. Tropecei para dentro de uma sala de descanso cirúrgico, um espaço geralmente reservado para médicos seniores. Eu não pertencia àquele lugar, mas não me importava. Só precisava de 10 minutos. Sentei-me, abri meu livro e tentei focar nas palavras à minha frente. Vias celulares, mecanismos detalhes que eu já havia estudado 100 vezes, mas meu corpo cedeu. Minha cabeça caiu sobre as páginas e eu apaguei. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei de repente não pelo barulho, mas por uma presença. Alguém estava parado sobre mim. Sentei-me rapidamente, o pânico me atingindo de uma vez. Achei que estava prestes a ser denunciado, advertido, expulso do programa antes mesmo de ter uma chance. Esfreguei os olhos e olhei para cima e tudo dentro de mim parou. Parada do outro lado da mesa, segurando uma xícara de café preto, observando-me com um olhar intenso e fixo, estava a doutora Evelyn Carter, a cirurgiã mais temida e respeitada de todo o hospital. E naquele momento eu não tinha ideia de que conhecê-la estava prestes a mudar tudo. Eu a encarei completamente congelado. Doutora Evelyn Carter. Se você nunca ouviu o nome dela, não entenderia o peso daquele momento. Ela não era apenas respeitada, era lendária. Chefe da cirurgia pediátrica, o tipo de cirurgiã cujas pesquisas estudávamos, cujas técnicas memorizávamos, cujo nome carregava autoridade em cada corredor do hospital. Ela tinha escrito os próprios livros pelos quais eu tentava aprender. E tinha uma reputação tão afiada quanto sua mente. Ela não tolerava erros, não tolerava fraqueza. Os residentes a temiam, os médicos assistentes a respeitavam. Ninguém a questionava. E agora ela estava parada sobre mim enquanto eu acabava de dormir sobre um livro em uma sala onde nem deveria estar. Levantei-me da cadeira tão rápido que quase derrubei a mesa. Meu coração batia tão forte que doía. Sinto muito, doutora Carter, disse rapidamente, minha voz instável. Acabei de terminar um transporte e tenho uma prova em poucas horas. Só me sentei por um minuto. Vou sair agora mesmo. Ela não respondeu. Não aumentou a voz. Simplesmente abaixou o café e olhou para o livro aberto à minha frente. Então apontou para a página. Explique a via celular e o mecanismo de ação de um antagonista do receptor beta, um adrenérgico em um paciente pediátrico com taquicardia. Sua voz era calma, mas não havia espaço para hesitação nela. Por uma fração de segundo, minha mente ficou em branco. Tudo o que eu sentia era medo. Mas então algo mais assumiu o controle, a memória muscular. Todas aquelas noites na ambulância, todas aquelas horas estudando na exaustão. Respirei fundo e comecei a falar. Expliquei a ligação ao receptor, a redução do AM, P cíclico. Os efeitos nos canais de cálcio, a diminuição da frequência cardíaca através da ação cronotrópica negativa. As palavras vinham mais rápidas, mais claras, mais fortes. Não parei por 2 minutos inteiros. Quando terminei a sala, ficou em silêncio. Fiquei ali, esperando que ela me dispensasse, que dissesse que eu não pertencia àquele lugar, que eu tinha cruzado uma linha. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. O menor sinal de um sorriso tocou o canto da boca dela. Ela me estudou.
Realmente me estudou meu uniforme gasto, a exaustão em meus olhos, a maneira como eu ainda tentava me manter ereto apesar de tudo. Por que um estudante de medicina do segundo ano está trabalhando em turnos noturnos em tempo integral? Ela perguntou. Eu não hesitei. Porque eu preciso, disse. Simplesmente. Não expliquei minha família. Não justifiquei nada. Apenas disse a verdade. Não tenho fiador para meus empréstimos. Estou cobrindo tudo sozinho. O trabalho na ambulância paga meu aluguel e meus livros. Ela não interrompeu. Apenas me observou por um longo momento. Não disse nada. Então deu um aceno curto e decisivo. Esteja no meu escritório, sétimo andar, às 15 horas hoje à tarde, disse ela. Não se atrase. E assim ela se virou e saiu da sala, deixando-me ali completamente atordoado. Mal me lembro do resto daquela manhã. Fiz minha prova de farmacologia algumas horas depois e tirei 9,8, mas minha mente voltava constantemente àquele momento, à voz dela, àquela instrução. Exatamente às 14h58 daquela tarde, eu estava do lado de fora da porta do escritório dela, vestido com as roupas mais profissionais que possuía. Bati na porta. Entre, disse ela. Entrei. Ela estava sentada atrás de uma grande mesa de vidro cercada por prêmios, publicações emolduradas e anos de conquistas que preenchiam a sala com uma autoridade silenciosa. Ela gesticulou para que eu me sentasse. Cruzou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Revisei seu arquivo acadêmico esta manhã, Juliano, disse calmamente. Você está atualmente em terceiro lugar na sua turma. Seus professores o descrevem como excepcionalmente capaz, mas completamente desconectado de seus colegas, porque está sempre trabalhando. Seu desempenho clínico é quase impecável, mas fisicamente você está se deteriorando. Seu olhar aguçou-se ligeiramente. Consigo ver a exaustão. Se continuar assim, você vai ter um esgotamento antes mesmo de chegar à residência. E isso seria um desperdício enorme da sua habilidade. Olhei para minhas mãos subitamente, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu sei, disse baixinho, mas não tenho escolha. Agora você tem, respondeu ela sem hesitação. As palavras me fizeram olhar para cima. Ela inclinou-se um pouco para trás em sua cadeira, completamente composta. Estou liderando um projeto de pesquisa clínica em larga escala sobre defeitos cardíacos congênitos, continuou ela. Preciso de alguém que possa gerenciar dados complexos, pensar criticamente e lidar com a pressão. Alguém que não tenha medo de trabalho duro. Ela fez uma pausa por apenas um momento. Estou oferecendo a vaga a você. Eu não respondi. Não conseguia. A função vem com uma bolsa substancial, acrescentou ela. Paga mais que o dobro do que você ganha agora. As horas são flexíveis. Você trabalhará de acordo com seu horário acadêmico, não contra ele. Então ela disse claramente: Quero que você peça demissão do trabalho na ambulância hoje. Fiquei ali completamente imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Meus próprios pais se recusaram a assinar um único documento para me ajudar a seguir em frente. Escolheram investir na ideia da Vanessa em vez do meu futuro. E agora, uma estranha, uma mulher que não me devia nada, estava me oferecendo uma saída. O peso disso me atingiu de uma vez. Cobri o rosto com as mãos e desabei. A exaustão, o medo, a pressão que eu carregava há anos, tudo saiu de uma vez. Não consegui parar as lágrimas. Não estava chorando apenas por alívio. Estava chorando porque pela primeira vez alguém tinha me visto. A doutora Carter não interrompeu. Simplesmente estendeu uma caixa de lenços à minha frente. Sua voz suavizou-se apenas um pouco. Tire o fim de semana, disse ela. Descanse. Espero você no laboratório de pesquisa na segunda-feira de manhã. Aquele momento mudou tudo. Deixei o emprego na ambulância. Comecei a trabalhar sob a supervisão da doutora Carter. E nos 2 anos seguintes ela tornou-se algo muito além de uma supervisora.
Tornou-se a pessoa que me faltou a vida inteira. Ela me desafiava implacavelmente, forçando-me a pensar mais rápido, de forma mais profunda e aguçada. Mas também prestava atenção de maneiras que importavam. Se eu esquecia de comer comida, aparecia na minha mesa. Se eu tinha sucesso, ela reconhecia não com elogios vazios, mas com respeito genuíno. Ela tratava minha ambição como se tivesse valor, como se merecesse existir, sem a pressão constante da sobrevivência. Tudo mudou. Meu desempenho melhorou, depois acelerou. Passei do terceiro lugar na turma para o primeiro. No meu último ano, eu não estava apenas indo bem, eu estava liderando. Garanti uma residência competitiva em cirurgia pediátrica em um dos hospitais mais respeitados da costa brasileira. Construí amizades com pessoas que me apoiavam, que entendiam o trabalho, que respeitavam o esforço necessário para chegar lá. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que parecia real, uma vida da qual me orgulhava, um lugar onde eu pertencia. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo, ainda havia uma parte de mim que não tinha cicatrizado. Uma parte pequena e silenciosa que ainda queria algo que nunca recebi. Queria que meu pai olhasse para mim com orgulho da mesma forma que olhava para Vanessa. Queria que minha mãe falasse de mim como falava de tudo o que a fazia parecer bem. E convenci-me de algo perigoso, que se eles pudessem apenas me ver agora, se pudessem me ver subir naquele palco como o melhor formando, eles finalmente entenderiam. Eu realmente acreditava que aquele seria o momento em que tudo mudaria. Durante semanas, segurei esse pensamento como se fosse algo frágil e raro, algo pelo qual esperei a vida inteira. A formatura estava se aproximando no final de maio. Como orador da minha turma de medicina, recebi 4 ingressos VIP na primeira fila para a cerimônia de colação de grau no enorme estádio da universidade. 4 assentos reservados para a família imediata. Lembro-me de estar sentado sozinho em meu apartamento, segurando aqueles ingressos brilhantes nas mãos, virando-os lentamente, encarando-os por mais tempo do que provavelmente deveria. Fazia a mesma pergunta a mim mesmo repetidamente: quem merece sentar ali? Meus amigos já tinham me dito o que fazer. Diziam que eu deveria dar os ingressos para as pessoas que realmente estiveram ao meu lado, aqueles que passaram as noites de prova comigo, que me traziam comida quando eu esquecia de comer, os que nunca me fizeram sentir que eu precisava conquistar o apoio deles. A doutora Carter fora ainda mais direta. Proteja a sua paz, Juliano. Você não deve a ninguém um lugar na primeira fila da sua vida. Ela não estava errada, mas ainda havia uma parte de mim que se recusava a desapegar. Porque não importa o quanto eu tivesse crescido, não importa o quão bem-sucedido eu me tornara ainda. Havia uma parte teimosa de mim que queria uma coisa, a aprovação dos meus pais. E esse tipo de esperança é difícil de matar. Então tomei uma decisão. Fui comprar um cartão lindo, do tipo que parecia caro e significativo, algo que mostrasse importância. Coloquei os 4 ingressos cuidadosamente dentro dele. Depois sentei-me e escrevi uma carta para eles. Não uma curta, mas uma de verdade. Contei tudo sobre minha vaga na residência, sobre terminar como o primeiro da turma, sobre o quão difíceis tinham sido os últimos anos. E então, apesar de tudo o que tinha acontecido entre nós, escrevi a parte que provavelmente não deveria, disse que ainda os queria lá, que queria que fizessem parte do dia mais importante da minha vida. Enviei o pacote para a Casa Von Guichão Casa Tadeusz em São Paulo. E então esperei. O primeiro dia passou em silêncio. Depois o segundo, depois o terceiro. Ao final da semana, ainda nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um simples aviso de que tinham recebido. Dizia a mim mesmo que estavam ocupados, que estavam fazendo preparativos, que talvez estivessem planejando algo maior do que eu esperava. Convenci-me de cada explicação possível que não envolvesse a verdade, porque a verdade era mais difícil de aceitar. Então, exatamente 10 dias antes da cerimônia, meu telefone tocou. Era minha mãe. No momento em que ouvi a voz dela, algo dentro de mim mudou.
Ela parecia animada, brilhante, enérgica, quase feliz. Giuliano, disse ela rapidamente, recebemos seu convite pelo correio. Meu coração começou a disparar. Escute, continuou ela. Seu pai e eu vamos pagar seu voo para casa este fim de semana. Vamos dar um jantar em família no clube de campo no sábado à noite e sua presença é absolutamente obrigatória. Por um momento não consegui falar. Meu peito apertou-se tão subitamente que quase doeu. Eles estavam fazendo algo por mim. Estavam planejando algo. Um jantar em família no clube. Eu já conseguia visualizar a cena na minha mente, as decorações. Os discursos meus pais finalmente me apresentando com orgulho. Depois de 26 anos sendo ignorado, eu finalmente seria visto. Minhas mãos tremiam ao desligar o telefone. Não questionei. Não hesitei. Reservei o voo naquela mesma noite. Preparei um terno que me fizesse sentir confiante, simples, mas elegante. Algo que combinasse com a versão de mim mesmo que eu tinha trabalhado tanto para construir. E voei para casa. Durante todo o voo, repeti os mesmos pensamentos na cabeça várias vezes. Imaginei meu pai levantando-se, colocando a mão no meu ombro e chamando-me de doutor pela primeira vez. Imaginei minha mãe contando a todos sobre minha residência, minhas conquistas, sobre o quão orgulhosa estava. Imaginei risadas, celebração, reconhecimento. Imaginei como seria finalmente pertencer. Quando o avião pousou, eu tinha construído uma versão inteira da realidade em minha mente e acreditava nela. No sábado à noite, cheguei ao clube de campo. O prédio parecia exatamente o mesmo de sempre, polido, caro e imaculado. Caminhei em direção à sala de jantar privativa, meus sapatos ecoando suavemente no chão. A cada passo, meu coração batia mais rápido. Era agora. Era o momento em que tudo finalmente mudaria. Cheguei à porta, respirei fundo e a abri. O que vi do outro lado não fazia sentido. Não havia faixas, nem parabéns, nem menção à formatura em lugar nenhum da sala. Em vez disso, a primeira coisa que notei foram os balões grandes prateados flutuando perto do teto. Eram impossíveis de ignorar porque formavam um número 10.000. Fiquei parado na entrada, completamente imóvel, encarando aquilo, tentando entender o que estava vendo. Tentando entender por que nada daquilo tinha a ver comigo. A sala estava cheia de rostos familiares, família, amigos, e o círculo social cuidadosamente selecionado dos meus pais, todos rindo e comemorando. Minha mãe orientava os funcionários com precisão. Meu pai entretinha seus parceiros de negócios e no centro estava Vanessa radiante, admirada e cercada de atenção. Dei alguns passos para dentro, confuso. Quando perguntei à minha tia o que estávamos comemorando, a resposta alegre dela me atingiu instantaneamente. Vanessa tinha atingido 10.000 seguidores online e todo aquele evento era para ela. A percepção não foi gradual, foi imediata e pesada. Meus pais sabiam da minha formatura. Tinham lido minha carta. Entendiam tudo o que eu tinha conquistado. No entanto, trouxeram-me ali não para me celebrar, mas para que eu me sentasse em silêncio enquanto minha irmã era elogiada por algo trivial em comparação. Olhei para eles do outro lado da sala, sorridentes, orgulhosos, completamente absorvidos no momento dela. Foi então que entendi a verdade. Eu não era o motivo daquela reunião. Eu era apenas parte do cenário. Sentei-me na ponta da mesa e não disse nada. O jantar transcorreu com comida elegante e cara-vinho fluindo, e conversas fáceis. Cada tópico girava em torno de Vanessa, sua imagem, seu conteúdo, sua marca crescente. Ninguém me perguntou sobre a faculdade de medicina. Ninguém mencionou minha formatura. Era como se eu não existisse, porque eles tinham garantido que fosse assim. Não tinham contado a ninguém porque eu estava lá. Tinham apagado minha história antes mesmo de eu entrar na sala. Quando a sobremesa chegou, minha mãe levantou-se e pediu atenção.
A sala ficou em silêncio. Ela falou com orgulho, voz confiante, olhos fixos em Vanessa. Elogiou sua dedicação, seu esforço, seu sucesso. Então fez o anúncio para comemorar esse marco. Eles tinham reservado um cruzeiro de luxo de 10 dias para os três. Minha mente parou. Quinta-feira. Eles partiriam na quinta. Minha formatura era na sexta. Levantei-me minha cadeira, arrastando-se ruidosamente pelo chão. A sala silenciou enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Falei devagar, mal reconhecendo minha própria voz. Vocês vão viajar na quinta-feira. Minha formatura é na sexta. Vocês estão com os ingressos. Meu pai suspirou, como se eu estivesse sendo irracional. Não faça isso ser sobre você, disse ele calmamente. Explicou que tinham que escolher. Vanessa precisava dessa oportunidade e o momento era o certo para ela. Isso bastava. Algo dentro de mim quebrou. Vocês não vêm. Eu disse não era uma pergunta. Vocês vão perder minha formatura, aquela pela qual eu trabalhei e que eu mesmo paguei. Minha voz baixou. Vão perder para que ela possa tirar fotos em uma praia. Vanessa revirou os olhos, desdenhosa. É só uma cerimônia, disse ela. Você está exagerando. Meu pai concordou. Era apenas uma formalidade. Eles celebrariam depois. Então ele me disse para sentar. Ninguém me defendeu. Ninguém os questionou. E naquele silêncio, tudo ficou claro, nada do que eu fizesse seria o suficiente, nem mesmo aquilo. A esperança que carreguei por anos não desapareceu gradualmente. Ela acabou ali. Fiquei parado por um momento. Depois disse calmamente: Espero que aproveitem a viagem. Sem raiva, sem lágrimas, apenas vazio. Então saí. Deixei o barulho, a ilusão e tudo o que eles representavam para trás. Peguei um táxi para o aeroporto, mudei meu voo e fui embora naquela mesma noite sozinho, mas finalmente livre. Não falei com eles depois daquela noite. Sem ligações, sem mensagens, nada. Desliguei tudo e foquei em uma única coisa, a formatura. Uma semana depois, eu estava sentado na primeira fila de um estádio lotado. Milhares de famílias enchiam as arquibancadas, torcendo, rindo, comemorando. O ar estava cheio de orgulho e eu estava sozinho. Os 4 assentos VIP ao meu lado estavam vazios, intocados um lembrete silencioso do que eu significava para eles. A cerimônia começou, mas eu mal ouvia. Então meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Aproveite sua cerimônia. Estamos na beira da piscina. Não seja dramático por nossa ausência. E então a frase que ficou comigo: Você não é realmente um médico ainda. Ainda tem a residência. Vanessa manda um oi. Encarei a tela. Eles não apenas ficaram longe. Precisavam garantir que eu me sentisse pequeno. Bloqueei o telefone. Fechei os olhos e respirei fundo. Disse a mim mesmo que não choraria. Passaria por aquilo, subiria ao palco e seguiria em frente silenciosamente. Mas eu tinha esquecido de uma coisa, a palestrante principal. O reitor deu um passo à frente e a apresentou doutora Evelyn Carter. O estádio explodiu em aplausos. Abri os olhos enquanto ela caminhava para o palco calma, confiante e inabalável. Ela carregava um discurso preparado, algo polido e esperado. Chegou ao pódio, ajustou o microfone e as câmeras deram um close. Então, ela parou. Olhou para suas notas e lentamente as deixou de lado. Ergueu a cabeça e varreu a primeira fila com o olhar. Seus olhos encontraram os meus, depois os assentos vazios ao meu lado. E naquele momento, algo mudou. A expressão dela endureceu. Não era confusão, era raiva. Ela fechou sua pasta e a colocou de lado. Aproximou-se do microfone, olhando diretamente para a câmera, como se falasse para além do estádio. O barulho cessou. 10.000 pessoas ficaram em silêncio, todas observando, todas ouvindo. E eu percebi que o que quer que ela estivesse prestes a dizer mudaria tudo.
Os olhos dela moveram-se da multidão para mim, depois para os 4 assentos vazios. Vi instantaneamente não era confusão, era raiva. Uma raiva real e controlada. Ela fechou sua pasta lentamente e a empurrou para o lado, abandonando seu discurso preparado. Inclinou-se para a frente, segurando o pódio, e olhou direto para a câmera que ela assumirá. Eu preparei um discurso para hoje. Começou ela, voz calma, mas poderosa, sobre o futuro da medicina, sobre responsabilidade, inovação e progresso. Ela fez uma pausa. Mas isso seria ignorar a realidade. Uma movimentação ocorreu no palco atrás dela. Até o reitor parecia desconfortável. Aquilo não estava planejado, mas ninguém a impediu. Hoje, continuou ela com a voz mais afiada, quero falar sobre sacrifício. O estádio ficou em silêncio absoluto. Vemos formandos em medicina e pensamos em sucesso, notas perfeitas, prestígio. Ela inclinou-se ligeiramente. Mas não vemos o custo, as cicatrizes, as batalhas por trás desses assentos. Meu peito apertou. Algo me dizia que aquilo importava. Quero lhes contar sobre um estudante, disse ela, sentado na primeira fila hoje. Meu coração parou. Ela contou a minha história. Aceito por mérito, conquistou seu lugar precisando de apenas uma coisa, uma assinatura. Não dinheiro, disse ela, apenas um fiador. O silêncio aprofundou-se, mas uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Seus pais recusaram. Suspiros choques espalhando-se fileira por fileira. Eu não conseguia me mexer. Ela estava dizendo tudo em voz alta. Por causa dessa decisão, continuou ela, este estudante teve que contrair empréstimos com juros altos apenas para permanecer na escola. Sua voz ficou mais forte. E isso não foi suficiente. Ele ainda precisava sobreviver. O estádio inteiro inclinou-se para ouvir. Enquanto outros descansavam, ele trabalhava em tempo integral à noite como socorrista de ambulância. Suas palavras cortavam o silêncio. Das 9 da noite às 5 da manhã. Traumas, emergências, situações que a maioria nunca enfrenta. Uma pausa. Então, às 8 da manhã, ele entrava na sala de aula e tinha um desempenho perfeito. Ninguém se mexia. Ele dormia 3 horas por noite, vivia com o que podia pagar, levou-se além dos limites humanos. Outra pausa. Ele quase quebrou, porque as pessoas encarregadas de protegê-lo decidiram que ele não valia uma assinatura. Eu mal sentia minhas mãos. Cada palavra caía como um peso no meu peito. Minha história sendo finalmente contada. Lágrimas encheram meus olhos antes que eu pudesse contê-las. Cobri a boca tremendo enquanto tudo o que eu tinha enterrado vinha à tona, mas ela ainda não tinha terminado. Sua voz suavizou ligeiramente. Ele era brilhante demais para ser ignorado, disse ela. Eu o trouxe para o meu programa de pesquisa e vi-o tornar-se uma das mentes mais excepcionais que já vi em mais de 20 anos. Ela não desviou o olhar. Ele ergueu-se do nada para se tornar o melhor estudante desta turma de formandos. As palavras ecoaram pelo estádio. Ele conquistou cada parte deste diploma, cada centímetro, com sua própria força. Ela pausou novamente, deixando a informação assentar. Então sua expressão endureceu. Vocês pensariam, disse baixinho, que uma família moveria céus e terra para estar aqui hoje. Silêncio. Vocês pensariam que eles estariam sentados naqueles assentos da primeira fila orgulhosos. Os olhos dela voltaram-se para as cadeiras vazias ao meu lado. Mas eles não estão. O silêncio pesava sobre o estádio. Os 4 assentos VIP para este orador estão completamente vazios. As câmeras viraram-se. As lentes enormes focaram diretamente na minha sessão. Todos estavam assistindo. Querem saber por quê? Perguntou ela. Então apontou para a câmera. Porque Ricardo e Elaine Costa escolheram não vir. Uma onda de choque espalhou-se instantaneamente. Eles disseram que esta cerimônia não era importante.
A voz dela afiou-se. Em vez disso, levaram a filha mais nova em férias de luxo para comemorar o fato de ela ter atingido 10.000 seguidores na internet. A reação explodiu suspiros, murmúrios, incredulidade. Algumas pessoas balançavam a cabeça. Outras sussurravam, algumas vaiaram abertamente. Até o corpo docente parecia atônito. Mas ela continuou. Ela se virou e apontou para mim. As telas gigantes iluminaram-se. Meu rosto apareceu, lágrimas escorrendo, sem esconder nada. Aquele estudante está bem ali, disse ela. O doutor Juliano Costa. Cada cabeça se virou. Milhares de olhos em mim. Eu não conseguia me mexer. Mal conseguia respirar. Doutor Costa. Continuou ela, sua voz suavizando. Sua família pode não estar aqui, mas olhe ao seu redor. Ergui a cabeça. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso educado ou distante, era de orgulho. A comunidade médica é sua família agora, disse ela. Nós vemos sua força, vemos seu sacrifício e sabemos o seu valor. Sua voz subiu. E estamos orgulhosos de chamá-lo de nosso colega. Então ela encarou a multidão. Por favor, fiquem de pé, disse ela, e mostrem a ele o respeito que ele merece. Por um segundo, nada aconteceu. Então ela começou a aplaudir. O reitor levantou-se. Depois os professores. Depois os estudantes, fila por fila, até que o estádio inteiro estivesse de pé. 10.000 pessoas levantaram-se de uma vez. O som atingiu-me como uma onda, alto, avassalador, infinito. Preencheu todo o estádio, quebrando sobre mim, sacudindo algo profundo no meu peito. Pela primeira vez na vida, eu não era invisível. Não eram aplausos educados, eram reais. As pessoas aplaudiam por mim com emoção, com significado. Os estudantes ao meu lado inclinavam-se, dando tapinhas nas minhas costas, chamando meu nome como se sempre o tivessem conhecido. Levantei-me devagar. Minhas pernas pareciam fracas e instáveis. Todo o meu corpo tremia. Olhei para a tela imensa acima do campo e me vi meu rosto, minhas lágrimas cruz sem filtro, impossível de esconder. Durante 28 anos, fui feito para me sentir pequeno, ignorado, descartado. Mas naquele momento não havia onde se esconder. Eu fui visto completamente por todos. 10.000 pessoas de pé reconhecendo algo que minha própria família nunca reconheceu. E de repente ficou claro, eu tinha conseguido. Não por causa deles, mas apesar deles. Tudo o que construí, cada sacrifício, cada noite sem dormir, era real. E ninguém poderia tirar isso de mim. Os aplausos continuaram ecoando como um batimento cardíaco que se recusava a parar. Fiquei ali, tentando me agarrar àquele momento, porque sabia que instantes assim não vêm duas vezes. Então, lentamente, o som diminuiu. As pessoas sentaram-se. A cerimônia continuou, mas nada parecia igual. Algo tinha mudado permanentemente. Sentei-me novamente, ainda recuperando o fôlego. Minhas mãos tremiam. Procurei um lenço no bolso. Meus dedos tocaram meu celular. Estava quente, quente demais. Tirei-o do bolso. A tela estava iluminada, notificações por toda parte, chamadas perdidas, mensagens sem parar. Elas continuavam chegando mais rápido do que eu conseguia ler. Membros da família, contatos antigos, números desconhecidos, todos tentando falar comigo ao mesmo tempo. Meu telefone não parava de vibrar. E naquele momento entendi outra coisa: o que aconteceu naquele palco não era mais apenas a minha história. Tinha se tornado algo muito maior. Meu coração falhou uma batida. 47 chamadas perdidas, mais de 200 mensagens não lidas. Abri as mensagens com as mãos ainda trêmulas. A transmissão não tinha ficado apenas dentro do estádio. No momento em que a doutora Carter falou, o vídeo espalhou-se, foi cortado, compartilhado e postado em todos os lugares. Em minutos tinha chegado à minha família, estendida ao círculo corporativo do meu pai e à rede do clube de campo da minha mãe. O estrago já tinha começado,
E meus pais ainda estavam naquele cruzeiro completamente alheios ao fato de que sua imagem, cuidadosamente construída, estava desmoronando em tempo real. Encarei a tela enquanto as notificações continuavam chegando. Abri a primeira. Era da minha tia. Um longo bloco de texto todo em letras maiúsculas. Juliano, por favor, me diga que isso não é real. Me diga que sua mãe não perdeu sua formatura por uma viagem. Ela disse a todos na semana passada que o acesso era restrito. Disse que você pediu que eles não fossem. Disse que era só uma formalidade. Eles realmente se recusaram a te ajudar para que a Vanessa começasse aquele negócio. Estamos todos assistindo a isso agora. Todos estão em choque. Me ligue imediatamente. Li 2 vezes, depois uma terceira. E finalmente a ficha caiu. Eles não tinham apenas me abandonado, eles tinham mentido. Tinham construído uma história inteira para se protegerem, para parecerem pais solidários e respeitosos, enquanto escolhiam outra coisa silenciosamente. Durante anos, achei que eles apenas me ignoravam. Mas aquilo era diferente. Aquilo era deliberado, calculado e agora todo mundo sabia. Saí da mensagem da minha tia e abri o grupo da família. Era o caos. Mensagens inundando acusações raiva. Meu tio Roberto tinha compartilhado o vídeo. Não acredito que somos parentes de pessoas que tratam o próprio filho assim. 250 mil para um negócio de fachada, mas deixaram o Giuliano trabalhar à noite em uma ambulância. Outros se juntaram. Meus primos chamavam Vanessa de mimada. Parentes que a tinham elogiado dias atrás agora exigiam respostas. Ninguém defendia meus pais, mas não parou por aí. O mundo do meu pai também estava desmoronando. Abri um aplicativo de rede profissional. O vídeo já estava circulando lá, postado por médicos falando sobre barreiras financeiras na educação médica. E então eu vi um comentário de um dos maiores clientes do meu pai. Este é o mesmo Ricardo Costa. Se for, estaremos revisando nossos contratos. Integridade começa em casa. Encarei a tela. A reputação dele e sua carreira inteira, tudo o que ele construiu por décadas, estava se desfazendo em tempo real. E ele estava preso em um navio longe dali, incapaz de controlar qualquer coisa. O tempo passou. A cerimônia terminou. As famílias inundaram o campo para fotos e celebrações. Fiquei perto do palco, segurando meu diploma, observando tudo de longe. Então meu celular vibrou novamente, um tom diferente. Olhei para baixo, mensagens da minha mãe. Uma atrás da outra. Abri-as. Não havia pedido de desculpas, nem arrependimento, apenas pânico. Juliano, o que você fez? O telefone do seu pai não para de tocar. Clientes estão ligando. As pessoas estão nos questionando. Sua tia Sara está me atacando no grupo. Como você pôde nos envergonhar assim? As mensagens continuavam. Você precisa consertar isso. Vá para a internet e diga que a doutora Carter mentiu. Diga a todos que nós te apoiamos. Diga que você não queria que fôssemos. E a última, faça isso agora, ou seu pai vai te deserdar completamente. Fiquei ali, sob a luz do sol, lendo cada palavra, e pela primeira vez não me senti ferido. Não senti nada. 10 anos atrás, uma mensagem como aquela teria me destruído. Eu teria pedido desculpas, me culpado, feito qualquer coisa para restaurar a paz. Mas eu não era mais aquele garoto. Eu tinha sobrevivido às noites na ambulância, à exaustão, à pressão. Eu tinha conquistado meu lugar. Abri minha bolsa e tirei meu jaleco branco limpo, novo, pesado em minhas mãos. Vesti-o lentamente. Depois olhei para baixo. Doutor Juliano Costa, CRM, Departamento de Cirurgia Pediátrica. As palavras pareciam reais definitivas. Olhei de volta para as mensagens da minha mãe. Não senti raiva, apenas piedade. Eles estavam tão presos às aparências que nem conseguiam ver o que tinham perdido. Não respondi, nem uma única palavra. Abri o contato dela, rolei para baixo e bloqueei. Depois meu pai bloqueado. Depois Vanessa bloqueada. Passei por tudo, mensagens, e-mail, redes sociais. Cada conexão apagada, limpa permanente.
Coloquei o telefone no bolso e respirei fundo. Pela primeira vez na vida, meu peito parecia leve. Sem pressão, sem expectativa, sem necessidade de provar nada. Saí daquele estádio sozinho, mas nunca me senti tão forte. Aquele dia foi o início de algo novo. Deixei tudo para trás. Mudei meu sobrenome cortando o último laço com o mundo do meu pai. Mudei-me para outro estado para começar minha residência cirúrgica em um dos melhores hospitais infantis. E dei tudo de mim ao trabalho. Escolhi um dos caminhos mais difíceis, cirurgia cardiotorácica pediátrica. Horas longas, alto risco, sem margem para erro. Passava meus dias operando bebês, segurando corações frágeis em minhas mãos, dando a eles uma segunda chance de vida. Os anos passaram. Construí uma reputação que ninguém podia questionar. Tornei-me um dos médicos assistentes mais jovens do meu departamento. Publiquei pesquisas, ganhei respeito. Construí uma vida nos meus próprios termos. Comprei uma casa perto do mar. Construí amizades que pareciam reais, solidárias, honestas, incondicionais. Uma família que eu escolhi. E durante tudo isso, nunca olhei para trás. Sem chamadas, sem mensagens, sem contato. Eles não tinham mais lugar na minha vida. Nunca os desbloqueei. Nunca verifiquei a vida deles novamente. Eles desapareceram em algo distante, uma memória que escolhi não revisitar. Às vezes, através de um primo que também se afastou, ouvia fragmentos do que aconteceu depois que o vídeo destruiu a reputação do meu pai. Os clientes foram embora. Os contratos desapareceram. Sua empresa de consultoria encolheu e, com ela, o estilo de vida deles. A carreira da Vanessa desmoronou com a mesma rapidez. Seus seguidores perderam o interesse. A boutique faliu em um ano, consumindo os R$ 250.000 que eles tinham priorizado, em vez do meu futuro. Ela se casou com alguém igual a ela, instável, sem rumo. Acabaram morando de volta na casa dos meus pais, dependentes do pouco que restou. Tudo o que construíram se desfez, e eu me mantive longe de tudo livre por anos. Nada mudou, até que mudou. 5 anos após a minha formatura, Vanessa teve uma menina. E em poucos dias, os médicos descobriram algo sério. Um defeito cardíaco, congênito raro, grave, complexo com risco de vida. Os cirurgiões locais recusaram-se a operar. Disseram que apenas uma equipe especializada em outra região poderia lidar com o caso. Uma transferência de emergência foi organizada. Meus pais e Vanessa correram para um avião desesperados, apavorados. Eles estavam voando para o meu hospital. Eles não sabiam nem meu nome, nem meu rosto, porque o cirurgião de quem dependiam era eu, sob um nome diferente, Dr. Juliano Reis. No meu mundo, tudo era preciso controlado. A unidade cardíaca pediátrica não permitia erros. Cada decisão importava. Cada movimento carregava peso. No meu 5º ano como médico assistente, eu tinha dominado esse mundo. Para meus colegas, eu era focado, capaz, confiável. Eles não sabiam nada sobre de onde eu vim. Eu tinha construído minha vida cuidadosamente uma barreira entre o passado e o presente. E acreditava que continuaria assim até uma manhã fria e chuvosa. Eu estava em meu escritório revisando exames quando o telefone tocou. Era a triagem, um voo de emergência neonatal estava chegando. Recém-nascido, 48 horas de vida, condição crítica. O diagnóstico veio em seguida, transposição das grandes artérias. Os vasos principais do coração estavam invertidos. O oxigênio não chegava ao corpo. Sem cirurgia imediata, a criança não sobreviveria. Fiquei imóvel porque já sabia quem estava naquele avião. A condição era fatal, sem intervenção imediata. Cirurgiões locais já tinham recusado. Apenas uma equipe poderia lidar com isso, a minha. O bebê estava a 10 minutos de distância. A família já estava esperando lá em cima. Abri a ficha, recém-nascida de Vanessa Costa. Parentes próximos, Ricardo e Elaine Costa. Parei de respirar. Eram eles. 5 anos depois, eles tinham voltado para mim.
sem saber, sem reconhecer o nome que eu escolhera. Pousei o tablet lentamente, sem pânico, sem raiva, apenas foco. Acessei o feed de segurança. Lá estavam eles inalterados. Meu pai andando de um lado para o outro, discutindo com a equipe, exigindo atenção como se fosse dono do lugar. Minha mãe sentada rigidamente mantendo a pose, ainda julgando todos ao redor. Vanessa, silenciosa, perdida a confiança, tinha sumido. A realidade finalmente a alcançara. Estavam esperando por um salvador, alguém importante, alguém poderoso. Não tinham ideia. Levantei-me. Aquilo não era pessoal. Havia um bebê lutando para viver. Era só isso que importava. Vesti meu jaleco. Doutor Giuliano Reis, cirurgia cardiotorácica pediátrica. Peguei o prontuário e saí. Cada passo era controlado. A equipe abria caminho quando eu passava respeitosa. Cheguei à sala de consulta, parei na porta. Através do vidro, eu os via. Ouvia meu pai reclamando do serviço. Coloquei a mão na porta, respirei fundo, bloqueei tudo. Então, empurrei a porta e entrei. A porta abriu sem ruído, mas todos os olhos voltaram-se para mim. Meu pai, minha mãe Vanessa. Esperança, pânico, desespero. Eles olharam para o meu jaleco, depois para o meu rosto, e tudo ruiu. Houve uma pausa, um segundo, em que suas mentes se recusaram a aceitar o que estavam vendo. Minha mãe congelou. A cor sumiu do rosto dela. Suas mãos tremiam enquanto ela ofegava, levando a mão ao peito. Meu pai deu um passo atrás, atordoado, a confiança evaporando. Seus olhos saltavam entre o meu rosto e o nome no meu jaleco. Vanessa cobriu a boca. Giuliano, sussurrou ela. Você é o cirurgião. Não me movi. Sou o Dr. Reis, disse calmamente. Revisei a condição da sua filha. Minha voz os trouxe de volta, mas não para a culpa, e sim para a necessidade. Minha mãe correu para a frente, as lágrimas já caindo. Graças a Deus, gritou ela. É você. Você vai salvá-la. Somos família. Sentimos muito por tudo. O tom dela mudou instantaneamente. Você vai dar a ela o melhor cuidado. Precisamos de atualizações, um quarto privativo, a melhor equipe. Ela estendeu a mão para mim, como se nada tivesse acontecido, como se o passado pudesse ser apagado. Ergui a mão parando-a. Ela congelou, encarando-me em choque. Meu pai deu um passo à frente, a raiva retornando. Abaixe essa mão, disparou ele. Essa é sua mãe. Mostre algum respeito. Estamos em crise. Abaixei a mão lentamente, olhei para os três exigentes expectantes querendo levar tudo exatamente como antes, mas desta vez tudo era diferente. A sala estava em silêncio. E pela primeira vez na minha vida, eu era quem estava no controle. Abaixe seus braços, disse baixinho. Minha voz era fria o suficiente para pará-la no meio do passo. Não vamos fazer isso. Não hoje. A sala ficou imóvel. Não vamos fingir que os últimos 5 anos não aconteceram só porque vocês estão assustados e parados no meu hospital. Meu pai deu um passo à frente instantaneamente, colocando-se à frente da minha mãe, como costumava fazer. Sua voz subiu afiada e familiar. Giuliano já chega. Mostre respeito à sua mãe. Viemos de longe porque sua sobrinha está morrendo. Somos sua família. Você nos tratará de acordo. Ele tentou comandar a sala como sempre fizera, mas ali aquilo não significava nada. Não me movi. Vou salvar esse bebê, disse eu, voz firme e controlada. Vou salvá-la porque fiz um juramento. Porque ela merece uma chance. Sustentei o olhar dele. Mas estou fazendo isso como médico, não como seu filho. Silêncio. Vanessa quebrou primeiro um soluço baixo e trêmulo. Ela finalmente entendeu, não tinha controle ali. Nenhum deles tinha. Olhei para ela, depois de volta para eles. Aqui estão as regras. Minha voz não aumentou. Vocês esperam como todo mundo. Nada de quarto privativo.
Vocês receberão atualizações das enfermeiras, não de mim. E após esta cirurgia, vocês não retornarão aos meus cuidados. Fiz uma pausa. Vocês perderam esse direito há 5 anos. Ninguém argumentou porque pela primeira vez sabiam que eu falava sério. Meu pai deu um passo à frente furioso. Você não pode fazer isso, explodiu. Somos sua família. Você nos deve. Olhei para ele. Então sorri um sorriso frio controlado. Por que você se importa com a forma como eu trato vocês? Perguntei suavemente. Eu nem sou um médico de verdade, ainda lembra. Eu ainda tenho a residência. As palavras atingiram o alvo, com força. Minha mãe arquejou, cobrindo a boca. Meu pai congelou. Eles reconheceram. Sua própria crueldade sendo devolvida a eles. Ninguém falou nada. Eles não tinham mais nada. Virei as costas. Saí. Não olhei para trás. Fiz a asepsia água, sabão, foco. Tudo o mais sumiu. No centro cirúrgico havia apenas uma coisa que importava: o bebê. Pequena, frágil, lutando. Por 8 horas trabalhei preciso controlado. Cada movimento exato, artérias corrigidas, fluxo sanguíneo restaurado. Quando me afastei, o coração dela estava firme, forte e vivo. Tirei as luvas. Pronto. Não fui até eles. Disse à enfermeira para dar a notícia. Depois saí, troquei de roupa, dirigi para casa e foi isso. Nunca mais os vi. O bebê se recuperou. Eles voltaram para suas vidas e souberam pelo resto de seus dias quem a salvou. Durante anos, acreditei que meu valor dependia deles, que se eu tentasse mais, conquistasse mais, suportasse o suficiente, eles me amariam. Mas pessoas assim nunca mudam as regras. Você pode dar tudo e nunca será o bastante, porque o problema nunca foi eu. Família de verdade não é definida pelo sangue, é definida por quem aparece. As pessoas que estão ao seu lado celebram suas vitórias e te apoiam sem condições. Aqueles que não pedem para você diminuir só para que eles se sintam confortáveis. Afastar-se da toxicidade não é vingança, é respeito. É escolher a si mesmo. Aprendi que meu valor não vem da aprovação dos outros, mas de como eu me mantenho de pé quando ninguém está comigo.